Fazemos então uma ligação à redação do Económico, onde está o jornalista João José Pires, que nos vai dar os destaques do Diário Económico de hoje. João, muito bom dia. Bom dia, Catarina. Vamos então espreitar ao pormenor a capa do Diário Económico desta segunda-feira. A manchete passa pelas mudanças na Galp, que agravam tensão entre Amorim e angolanos. Américo Amorim avisa então a Sonangol e Isabel dos Santos de uma reunião extraordinária da Amorim Energia. Mudança de acionistas na Galp é o assunto em discussão. Destaque ainda também para uma entrevista ao diretor da Fitch, que diz que Portugal não se pode dar ao luxo de falhar metas orçamentais, isto numa altura em que os juros da dívida pública continuam a subir, atingem já os 6,6%. Destaque ainda também na fotografia para os saldos, que arrancam hoje para salvar Natal marcado pela crise. Comerciantes e grande distribuição queixam-se de um Natal com vendas mais baixas. Para compensar, as promoções começam mesmo antes dos saldos. Destaques também para outras notícias. Depósitos captados pelos bancos estão no pior nível desde 2006 e o Governo quer mandar na nova comissão do déficit. No cabeçalho, destaque também para a opinião de Martin Wolf, que escreve hoje no Diário Económico sobre o poder reforçado da Alemanha. Com a zona euro em crise, o papel político e económico da Alemanha é cada vez mais importante. Por fim, nota também para a Associação das Maiores Construtoras, que vai acabar. E porque hoje é segunda-feira, como habitualmente o Diário Económico vem acompanhado do suplemento de mercados, o destaque vai para os bancos mais económicos para negociar ações pela internet. A internet é a forma mais cómoda e também económica para comprar e vender ações. Fica então a saber quais são os intermediários financeiros online mais simpáticos para a sua carteira. O suplemento traz também em destaque Francisco Carneiro, do BPI, que vai revelar onde investe as suas poupanças. Saiba também quais são os fundos mais procurados pelos investidores e o que mais importante ocorreu em 2010 na Bolsa Nacional. São então estas as notícias que fazem manchete e que estão em destaque no Diário Económico desta segunda-feira, Catarina. Obrigada, João. João José Pires a dar conta então assim dos destaques que fazem a primeira página do Diário Económico de hoje. Os saldos arrancam hoje, no entanto, este ano os lojistas optaram por promoções antes do Natal para tentar compensar uma época pouco dourada. Os saldos chegam esta segunda-feira às lojas depois das vendas deste Natal terem ficado um pouco no vermelho. Descontos de 50% a 70% prometem inundar as montras e tentar salvar o ano para algumas marcas. Para os lojistas, a época natalícia, tipicamente forte em vendas, esteve pintada de cinzento, apesar das promoções para incentivar o consumo que arrancaram em meados de dezembro. Seja como for, os portugueses movimentaram mais de 5 mil milhões de euros com cartões de débito e crédito nos primeiros 21 dias deste mês, de acordo com dados das instituições financeiras. O valor médio de cada compra tem vindo a baixar desde 2008. Este ano situou-se nos 42,5 euros. Para o ano que vem, a quebra no consumo que os empresários prevêem faz com que o aumento do IVA de 21% para 23% seja um dos menores problemas dos lojistas. As marcas estão mais preocupadas com a recessão do consumo do que com a opção de absorver ou repercutir o aumento do IVA, apesar de esta não ser consensual no comércio. Os empresários dizem, no entanto, que a diferença não vai ser decisiva na hora de comprar. Portugal vai mesmo ter de pedir ajuda externa. Esta é pelo menos a opinião do economista-chefe do Deutsche Bank. O responsável do maior banco alemão diz esperar que Portugal procure ajuda financeira de outros países da zona euro, numa fase em que a crise do déficit continua a prejudicar a confiança dos mercados. Thomas Mayer refere que não ficaria surpreendido caso Portugal procurasse ajuda adicional, como já fez a Grécia e a Irlanda. Mayer reconhece ainda que Espanha, Itália e Bélgica estão em melhor situação e não necessitam para já de ajuda externa para reequilibrar o déficit. Já em entrevista publicada hoje no Diário Económico, o diretor da Fitch alerta para a necessidade de Portugal apresentar resultados da consolidação orçamental, mas descarta a possibilidade do país recorrer ao Fundo Monetário Internacional, isto depois do corte do rating da dívida pública feito pela agência na semana passada.
Pode estar iminente a entrada dos brasileiros da Petrobras no capital da Galp Energia em substituição dos italianos da Eni. A América Amorim enviou na semana passada uma carta aos sócios angolanos da América Energia, Sonangol e Isabel dos Santos, a prepará-los para a necessidade de um conselho de administração extraordinário. Contactados pelo Económico, os acionistas da Amorim Energia escusaram-se a fazer comentários, mas de acordo com diversas fontes que acompanham o processo, Amorim não esclareceu os motivos que o levaram a alertar a Sonangol e Isabel dos Santos, nem sequer apontou uma data concreta para a reunião extraordinária. Fica claro, isso sim, que a mudança de acionistas na Galp está próxima, pelo menos no entendimento de Américo Amorim. Com a aproximação do dia 31 deste mês, período ao fim do qual os acionistas ficam livres da cláusula que os obriga a permanecerem unidos, a entrada de um novo acionista obriga ao voto favorável da Amorim Energia, isto é, também dos angolanos. E como o Económico já tinha avançado, a Eperasa, sociedade angolana que participa na Amorim Energia, fez saber aos outros acionistas da Galp que não aceitaria qualquer solução que não tivesse em conta os seus direitos, ou seja, os angolanos querem sair da Amorim Energia e passar a acionistas diretos da Galp. Uma pretensão que aparentemente nem Américo Amorim nem o Estado português veem com bons olhos. Mas só neste quadro os angolanos aceitam a entrada de outro parceiro, seja a Petrobras ou não. O problema é que a entrada da Petrobras, com pelo menos 25% do capital, e a saída da Eni, que tem hoje 33% das ações, obrigariam à mudança de estatutos da empresa e à convocação de uma Assembleia Geral. Isto porque o objetivo é garantir aos brasileiros os mesmos poderes que os italianos têm hoje. Um cenário que, a confirmar-se, torna necessário o voto favorável da Amorim Energia e logo de Amorim, mas também dos angolanos. Outro cenário que dispensaria a aprovação da Eperasa e da própria Amorim Energia, mas pouco provável, seria o lançamento de uma oferta pública de aquisição, OPA, por parte dos brasileiros. Os juros da dívida pública portuguesa estão a subir há 15 sessões consecutivas. Este é o maior ciclo de subidas desde 1997. Esta é a resposta dos mercados à pressão das agências de rating. Os mercados e as agências de rating não estão a dar descanso a Portugal neste fim de ano. O índice que mede a taxa exigida pelos investidores para comprarem dívida nacional a 10 anos sobe há 15 sessões consecutivas. Está nesta altura nos 6,627%. Trata-se do maior ciclo de subidas desde 97, data em que a Bloomberg começou a compilar estes dados. Esta é a reação dos mercados à pressão que está a ser exercida pelas agências de rating. Na última quinta-feira, a Fitch cortou a notação de Portugal em um nível de AA- para A+, e a agência pode mesmo não ficar por aqui, já que o outlook continua a ser negativo. A Fitch justifica o corte com uma redução ainda mais lenta do déficit corrente e um ambiente de financiamento mais difícil, quer para o governo, como também para os bancos nacionais. A agência norte-americana considera ainda que o ajustamento orçamental de 4% previsto para o próximo ano constitui um desafio extremamente grande, uma vez que, segundo a Fitch, Portugal vai sofrer uma contração de 1% em 2011. Já o corte na despesa é visto pela agência como uma prova do compromisso político para cumprir a meta de 4,6% do déficit. A Fitch não incorpora no novo rating a possibilidade de Portugal recorrer à ajuda externa. A agência acredita que o país vai continuar a ter financiamento no mercado, isto apesar da margem de erro estar cada vez mais no limite.